Efésios capítulo 5 e também o capítulo 6. Ué, abri em cima era de Deus mesmo. Meu Pai eterno. Fica auxiliar ele com a Bíblia lá, mulher. Ai, meu Pai. Acho que ele decorou, moça. Efésios capítulo 5 Ele decorou. capítulo 6. Tá decorado? Tá. Não de permissão, missionário? Não precisa, não. Tô de cor. Tô de cor. De costas você não tá, não, que eu tô vendo só a cara. De cor e salteado. Todos encontraram? Amém. Não precisa. Ele sabe de cor. Ele sabe de cor, não precisa. É, isso mesmo. É, né, irmão José? Tá certo. Efésios capítulo 5. Isso, Cristo tá dando pra você ler, mas não precisa. Decorou. Ele tá brigando com Cristo. Uma arrogância. Ele foi pra orar pra conhecer o povo dele. Vem ler mais eu, menino. Vem. Todos Vem. encontraram? Todos encontraram. Então, segura esse aqui. Sim. Tá todo mundo em cima? Efésios capítulo 5, versículo 1. Ô, glória. Vai dizer assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Agora, lá no capítulo 6, o versículo 1. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais, no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Amém. Os irmãos podem se assentar, glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos do céu, tem muita variação de voz aqui na minha vida. Variação é de línguas estranhas, será? Talvez também. Vem, Giovana. É porque eu passei na África, na Europa, na Ásia, em tudo quanto é lugar aí. E resolvi voltar aqui agora no Brasil, de Riviera, pra gente falar um pouquinho, falar um pouquinho do amor do Senhor. Aleluia, Jesus. Nessa noite a gente já viu, né? A pastora que está aí, não conhece ela não, esqueci o nome. Tem muito tempo que eu não vim cá. Irmã José! Mas é a tia, né? Você tá bem olhando os meus olhos, você tá até que bem. Mas eu tô no portão. Eu sou a pastora Monteira, a pastora Jane. Se a gente olhar um pouquinho, a gente já entendeu o que o Senhor ele quer falar para nós crianças nessa noite. Ô, glória pra mim. Porque o que acontece? Primeiro, os pés foram lavados. Peraí, irmão José, acabou? Não estou entendendo as crianças, não. Também não. Ó, fecha a boquinha agora pra não prestar atenção. Eu vou precisar de ver aqui mais. Vamos conversar agora da palavra. Amém. Se conversar, eu quero eles. Primeiro a gente viu que foram lavados os pés dos discípulos. Quem são os discípulos? Nós, crianças? Mas é só o irmão? Quem são os discípulos? Nós, crianças. Sim, são todos os discípulos. E depois foi servida a ceia do Senhor. Hoje a gente recorda a memória de um Cristo Jesus que veio há mais de 2000 anos atrás. E cumpriu todo o ministério nas nossas vidas, todo o ministério na vida dele, a qual fica de aprendizado para as nossas vidas hoje. Só que quando a gente para analisar as palavras que já foram lidas nessa noite, a gente vê pela parte de Jesus um só sentimento por cada um de nós. Pelas crianças, pelos adultos, pelos mais velhos, assim como o pastor Jeová, pelos mais velhos, assim como o irmão Tiago, todos os mais velhos dessa igreja. Olha bem fundo nos olhos da Giovana para constranger ela. Isso. Conhece Só que a o único sentimento que o Senhor Jesus ele demonstrou em todos esses momentos, mesmo sendo ele alguém que tinha poder, tinha autoridade, tinha tudo,
foi o amor dele pelas vidas. O único sentimento que o Senhor Jesus demonstra quando ele pega e retira as suas vestes, segundo a palavra, e ele pega e toma uma toalha, ele demonstra a sua humildade, mas ele também começa a demonstrar amor pelos seus discípulos. Porque o Senhor Jesus, ele lava os pés, e depois na outra palavra, o Senhor Jesus, ele ministra a ceia, e agora a gente vem para o livro de Efésios, no capítulo 5, onde a palavra, ela ensina a nós que é necessário que o quê? No versículo 2, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós. Então, o Senhor Jesus, ele lava os nossos pés, ele pega, prepara uma ceia, depois ele sobe aos montes e ali ele é traído e ele pega e deixa a sua vida ser levada, ele deixa ser tomado por amor à minha e à sua vida, a cada um de nós crianças. Só que o Senhor Jesus, ele deixa tudo isso acontecer porque ele tinha um propósito para a vida do irmão Cristo, um propósito para a vida do irmão Levi, um propósito para a vida da irmã Giovana e um propósito para cada uma dessas crianças que estão aqui e todas aquelas que estão no Brasil, fora do Brasil, todas aquelas crianças que têm vida hoje. O propósito do Senhor Jesus sempre foi para cada um de nós, para que nós sejamos o quê? Não só um imitador dele, mas que nós sejamos os seus discípulos, as pessoas que levam essa palavra desse evangelho, as pessoas que recordam aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez um dia, porque nós temos pastores, temos os papais, temos as mamães, temos todo mundo, só que o tempo avança, tudo passa. Um dia o papai vai embora, um dia a mamãe vai embora, e um dia aquela criança que estava dentro de você não é mais uma criança. O Christopher não vai ser mais uma criança daqui a uns dias. Giovana não vai ser mais uma criança. Só que vai chegar num certo momento que vão ser o quê? Vão ser homens e vão ser mulheres. Homens e mulheres que precisam anunciar o Evangelho do Senhor Jesus. Homens e mulheres que um dia foram separados. Homens e mulheres que um dia tiveram os seus pés lavados pelo Senhor Cristo Jesus através da vida daqueles discípulos. Porque hoje você não tem essa oportunidade. Teve a simbologia vinda da parte da vida do pastor Jeová como Cristo Jesus. Mas o seu pé foi lavado. Você foi preparado para sentar na mesa para cear e recordar da memória de Cristo. E depois que você ceou, você entende que agora você é uma criança preparada para ministrar o Evangelho do Senhor Jesus. Agora você é uma criança diferenciada, uma criança que é obediente. É o maior segredo para as nossas vidas, de cada um de nós crianças. A obediência ao Senhor, a obediência ao papai, a obediência à mamãe, a obediência na escola, é o segredo que faz a gente chegar longe um dia. Porque quando a gente obedece, a gente está dentro dessa palavra de Efésios. A gente começa a andar em amor. Quando a gente anda em amor, a gente não aborrece o pai, a gente não aborrece a mãe, a gente faz as coisas na igreja para que o Senhor se alegre das nossas vidas, para que a tia das crianças também possam se alegrar das nossas vidas, para que todas as pessoas possam olhar para nós crianças e ver sobre nós uma criança diferente. Uma criança que vai viver longos dias sobre essa terra. Por quê? Não é porque o irmão José está falando. É a palavra do Senhor em Efésios, no capítulo 6, versículo 3. Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Você precisa de honrar o papai, precisa de honrar a mamãe, porque é o primeiro mandamento de Deus com promessa. Vocês conhecem os mandamentos do Senhor? Ninguém? Não. Ninguém conhece os mandamentos? Não. Mas o Senhor um dia, Ele deu mandamentos ao seu servo. Eles foram escritos e depois de um certo momento,
o Senhor Jesus, ele resume todos esses 10 mandamentos em um só, que é amar o teu próximo como a si mesmo. Só que há um primeiro mandamento com promessa da parte de Deus, que é esse que a gente acaba de ler em Efésios, que é honrar o teu pai e honrar a tua mãe. Se você não faz isso, não tem como nada dar certo na sua vida. Você vai reclamar na escola, as coisas vão dar ruim para você. Na igreja você não vai conseguir solar o hino mais. Você não vai ter os brinquedos que você quer. Você não vai alcançar as bênçãos que você ia alcançar, porque você não honrou o papai e não honrou a mamãe. Só que o segredo de Deus, ele é mais além do que isso. Não é só para prolongar os anos sobre a terra, mas é para que as coisas te vá bem. Quando as coisas te vá bem, você chega na escola, o teu lanche é melhor. Você chega em casa, a mamãe preparou aquela comida que você tanto gosta. Você chega no final de semana, o papai ele vai sair, vai levar você para passear. Mas essas coisas só vão acontecer no momento em que a obediência ela estiver sobre a sua vida. Quando você honrar o seu pai, honrar a sua mãe, porque você vai estar alegrando ele. E alegrando ele, já imaginou como Deus não se alegra também? Deus ele se alegra ainda mais, porque ele vê que está se cumprindo um mandamento. Você cumprindo o mandamento alegra o papai, alegra a mamãe, as coisas vão bem, mas você alegra aquele que é maior ainda. Alegra o papai que está nos céus. Aleluia! Alegra o papai, aquele que te deu a vida um dia. Aí o que vai acontecer? Vai ser confirmada a salvação de Deus na sua vida. Vai ser confirmada sobre você, uma simples criancinha, a salvação do Senhor. Aí ele vai começar a te usar como o quê? Como profeta de Deus sobre a terra. Aí você vai falar assim, mas eu só sou uma criancinha. Mas não é assim. Tinha muitos profetas que eram jovens. Josias tinha pouca idade. Todos tinham pouca idade. Davi era só uma criança cuidando das ovelhas do seu pai. Só que cumpriu sobre a vida de cada um deles a palavra do Senhor quando o quê? Quando eles honram o pai e honram a mãe. Davi ele está cuidando das ovelhas, ajudando o pai já na sua velhice. E aí você fala para mim, mas eu não preciso fazer nada dentro de casa. Eu não preciso ajudar meu papai, eu não preciso ajudar minha mamãe, porque eu sou uma criança ainda. Mas você tem muita coisa para ajudar o seu pai e a sua mãe. Você ajuda arrumando a sua cama pela manhã. Você ajuda lavando o seu próprio prato. Você ajuda ainda mais quando você não teima contra eles. Você ajuda ainda mais quando há obediência na sua vida. Quando o papai fala que não é para fazer, quando a mamãe fala que não é para fazer e você atende essa palavra, aí você está ajudando. Por que você está ajudando? O papai não vai nem se estressar mais, aí não vai ter nem risco de teimar. Vai ter nem risco de cair os cabelos. Vai ter mais nenhum risco nenhum. Porque vai olhar e falar, meu filho é obediente. Se meu filho é obediente, eu vou ser feliz. Eu não vou infartar, eu não vou passar raiva. Quando chegar numa certa idade, haverá confiança por parte do seu pai e da sua mãe na sua vida. Você vai poder falar assim, pai, deixa eu ir, e ele vai deixar você ir. Porque ele sabe que teve uma criação certa pelo seu filho. Ele deu uma instrução e o seu filho atendeu a instrução. Só que a instrução hoje para as nossas vidas é isso. É amar os nossos próximos. É honrar o nosso pai e honrar a nossa mãe. A instrução de Deus para as nossas vidas é essa. Ser crianças, mas ser crianças diferentes para o Senhor. A gente já ouviu a pastora Jane, porque eu estava na Europa, mas eu estava acompanhando no YouTube. A gente já ouviu a pastora Jane ministrar que é tempo de ser criança. E verdadeiramente é o tempo da gente ser criança. Mas é o tempo da gente ser uma criança para o Senhor. Uma criança dentro da casa do Senhor. Uma criança que pega e faz aquilo
que o Senhor ordena. Por quê? Porque há ordenança de Deus para a vida das crianças. Porque se não tivesse, a palavra do Senhor, ela não ia demonstrar a cada um de nós que para a gente receber o reino dos céus, para que a gente chegar no reino dos céus, é necessário a gente ter um coração como o de uma criança. Então, há ordenanças para crianças. A ordenança para a criança é essa, é honrar o papai e honrar a mamãe. Nunca vai mudar a ordenança de Deus. Vai chegar num certo tempo que vai ter cobranças maiores, sim, mas a cobrança de Deus para as nossas vidas hoje é essa, é obedecer, é pegar e fazer aquilo que o Senhor ordena sobre as nossas vidas. É ser um bom filho, é ser um bom servo. E como você é um bom filho e você é um bom servo? Você não teima com a mamãe na hora que ela manda vir arrumar para ir para a igreja. Você não teima com o papai na hora que ele briga para você não tomar algo gelado. Você não teima com a mamãe quando ela briga para você não ficar conversando dentro da igreja, mas você simplesmente obedece à fala do papai e à fala da mamãe. Sabe por quê? Porque naquela época os discípulos tinham o próprio Jesus para falar com eles. Hoje não temos mais o próprio Jesus em corpo humano, mas nós temos quem? Nós temos papai e mamãe que são instruídas por Deus para aconselhar as nossas vidas. São instruídos pelo Senhor para nos ajudar a receber o melhor de Deus para as nossas vidas. Só que muitas das vezes a nossa desobediência, teimosia de criança, faz a gente perder aquilo que o Senhor já tem para ofertar na nossa infância. Faz a gente perder aquilo que o Senhor já tem para ofertar desde quando nós somos pequenos. Eu cheguei bem cedo aqui e fiquei aqui escondidinho hoje, só para ver os irmãos chegar. E eu ouvi uma irmã dizer que na época que ela era criança, havia batismo com o Espírito Santo. Na época que ela era criança, ela louvava, ela adorava, ela orava, ela lia a palavra. E hoje não é para ser diferente nas nossas vidas. Por quê? Porque nós vivemos no tempo de ser criança, mas no tempo de ser crianças de Deus. É tempo da gente receber da parte do Espírito Santo. É tempo da gente oferecer o nosso melhor ao Senhor. Por quê? Porque você é uma criança, ainda é pura, ainda tem um coração puro. Então, quando você tem um coração puro, você é o templo e é a morada do Espírito Santo. Quantos de vocês são o templo do Espírito Santo? Todas as crianças são esse templo do Espírito Santo. Muitas das vezes dentro da sua casa haverá discussões, as quais será necessária da presença de Deus. E a presença de Deus vai se manifestar pela vida de uma criança do coração limpo, pela vida de uma criança de um coração puro. Então você precisa entender que já é tempo de se aproximar ainda mais de Deus. Já é tempo de entregar um louvor ao Senhor na sua época de criança. Já é tempo de você parar e analisar e ver, olha, eu sou uma criança, mas uma criança escolhida desde o ventre para fazer a obra do Senhor sobre essa terra. Uma criança que desde o ventre louva, uma criança que desde o ventre tem palavra, uma criança que desde o ventre tem uma ordenança de Deus sobre a vida. E quando chegar no tempo da sua velhice, você vai ver que você aproveitou a sua infância. Você não perdeu ela, você aproveitou, sabe por quê? Porque você vai estar na igreja louvando os hinos, fazendo coreografia, vai ter tiazinha da cantina que vai servir um bom lanche para você. Olha para a irmã Giovana de novo, porque ela está aprontando. Meu Deus, estou te vendo, você está aprontando aí. O que a palavra está falando Você com estava você? de olho no Levi, que está levantando no meio da palavra para ir lá para o banheiro. Ele ficou constrangido e veio quietando. Agora olha para a Giovana, você viu tanto que ela está aprontando no culto. Ela tá conversando e eu não falei nada. Meu Jesus. Vou te pegar no olhar, viu? Fica aí, viu? Não. Meu Deus, que unção é essa? Mas a palavra do Senhor, ela nunca vai mudar para as nossas vidas.
Porque vai vir o melhor para nós, crianças. Mas o melhor para a criança vem. Eu estou vendo o Cristo. Cristo? Eu só mandei o Levi sentar no Cadê o banheiro. Levi? Levi? Rapaz. Eu mandei ele sentar no lugar dele e ele saiu para ir no banheiro. Mas o tempo do Senhor, ele é o melhor para as nossas vidas. Agora é o tempo de ser criança. Agora é o tempo de ser além de criança. É o tempo de você entender que você é escolhido do Senhor. É o tempo de você entender que sobre a sua vida há uma promessa grandiosa. Porque vai se cumprir. Olha para você ver, olha para dentro da sua casa. Há pastores, há diáconos, há pessoas que servem o Senhor. E esse legado, ele não vai morrer. Você vai ser um pastor talvez maior do que o seu pai foi um dia. Não para que o seu nome seja glorificado, mas para que o nome do Senhor Jesus, ele seja glorificado através da sua vida. Só que você precisa de exercer isso desde a sua época de criança. Agora é a preparação para os dias futuros. É a preparação para quando chegar o dia do Senhor para a sua vida. Hoje é a preparação para você ouvir a palavra. Hoje é a preparação para você ensaiar um hino. Para quando chegar no momento oportuno, o Senhor ele te levantar como profeta sobre a terra. Você está quase achando o pastor Jeová que está escondidinho aqui no canto. Pega a Giovana, amor. Fica aqui na Giovana, não sai da Giovana, não. É porque os irmãos é tudo bonito, eu estou olhando todo mundo. Mas nunca vai mudar as coisas do Senhor para as nossas vidas. Então, no momento de ser criança, é o momento de ser a criança para o Senhor. No momento de ser jovem, é o momento de ser jovem para o Senhor. No momento de ser adulto, é o momento de ser um adulto na casa do Senhor. Então, nunca vai mudar na sua vida a essência. A essência, ela precisa ser a mesma sempre. Só que você precisa guardar ela no seu coração hoje. No seu coração que ainda é puro de criança. Você precisa guardar essa essência no seu coração para que quando chegar o grande dia, quando chegar a sua velhice, você esteja preparado para as coisas que há de vir, e quando chegar o grande dia, o Senhor olhar para você e ver, olha, ali era uma criança que eu escolhi, ela cresceu na sua adolescência, chegou na sua velhice, e em todo o tempo ela louvou e glorificou ao meu nome. Então vai ser uma pessoa que eu irei levar, irei ofertar sobre a vida dela a salvação e o galardão, aquele que eu prometi um dia. Só que para essas coisas acontecer, você precisa estar pronto desde agora, criança. Por quê? Porque o reino dos céus, eles estão prontos para cada um de vocês. O reino dos céus, ele está preparado para cada um de vocês. O Senhor Jesus, no próprio livro de João, no capítulo 14, ele pega e ele fala que ele vai preparar a morada. Só que o mais interessante é que no versículo 13, o Senhor Jesus, ele demonstra algo para nós crianças. Quantos de vocês têm sonhos? Ninguém tem sonhos? Eu. Eu tenho. Então, vocês têm sonhos, têm objetivos e têm propósitos e projetos. Só que olha o que vai falar em João 14, no versículo 13. A Gabriela está levantando. E tu... Aqui, ó. E tudo... Olha pro bebedor que você vê. Achou ela com os cabelos de miojo. Olha, João... Ele já viu, ele não gostou. João capítulo 14, versículo 13. E tudo quanto pedistes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Mas olha o segredo: se me amais, guardai os meus mandamentos. Então, o Senhor, ele sempre vai lembrar do amor que ele teve por nós, só que também vai recordar do amor que nós precisamos ter por ele. Se a gente amar ele verdadeiramente,
nós vamos pedir, o Cristo vai pedir, ele vai pedir para ser o jogador de futebol que ele sempre quis ser. E o Senhor, ele vai ouvir a sua oração, porque é uma criança simples e do coração puro. A Giovana, que eu estou vendo aqui, vai pedir para ser uma bailarina, como ela sempre quis ser. E o Senhor vai ouvir. O Levi, qual que é o seu sonho, Levi? Me conta. Forte. Pô, Ele quer ser forte. ele quer ser forte. Olha, ele quer ser forte para ser do caminhão do lixo. Olha aí, ele vai ser uma pessoa do caminhão do lixo Da coleta e seletiva. vai ajudar a cidade a ser mais limpa do que nunca. E a roupa dele vai ser da cor do seu cabelo, eu tô sabendo. Tá vendo meu cabelo amarelo, laranja? Meu Deus. Não é laranja, não. Tá parecendo igual uma cor do pós-pós. Bob Eu Esponja. sou ruivo, é porque eu passei na Europa. Mas é assim, o Senhor ele sempre vai demonstrar essas coisas para nossas vidas. Através da nossa oração, através, ó, cadê as crianças? Quem está me olhando? Então, Não, José. ninguém me olhando? José, Sim. eu tenho um sonho. Qual que é o sonho da senhora? Você salva. Você salva? Então o sonho da senhora é o mais fácil de acontecer, sabe por quê? É só a senhora verdadeiramente amar o Senhor de todo o seu coração. Ah, só amar Deus, né? Sim, Não vai amar ninguém? porque se amar o Senhor, a senhora vai cumprir todos os mandamentos. Se amar o Senhor, a senhora vai amar o seu próximo. Se amar o Senhor, a senhora vai falar do amor dele. Se amar o Senhor, a senhora vai cumprir aquilo que ele tem para a vida da senhora. Então a senhora vai alcançar a salvação. Mas amar a Deus tem que amar os... Tem que amar os irmãos tudo. Tem que Então amar. tá chamando. O Senhor Jesus amava até Judas. É mesmo. Ele E amou eu nem todo sei mundo. nós juntos. O segredo da nossa vitória na nossa época de criança, na nossa época de adolescente, na nossa época de adulto, o segredo ele sempre vai ser o mesmo: o amor ao Senhor nosso Deus sobre todas as coisas. O amor sobre Ele. A Giovana, tem conversando. Giovana, Você fica aqui, encarado nela, que ela tá terrível. fique sério. Fique sola aqui. Fixa nela aqui, essa cara aqui nela, pra ela ver e ficar ofendida. É que o irmão José viajou muito e tá com torcicolo. Outra coisa que eu não queria contar não, mas tem um irmão ali que tá te admirando tanto que ele fica assim, ó, chega a botar a mãozinha na testa e cruzar as perninhas. Olha, olha, pensando assim, de que salão que ele foi ter esse cabelo laranja. Tá parecendo... Ai, amarelo! Roxo! Irmã Deixa eu Giovana, terminar lá, ó. Irmã Aí o que Giovana, mais, né? tá me vendo, irmã Vamos ver, irmão Giovana? José. Tá me vendo? Então olha nos meus olhos aqui agora. Todos vocês olham nos meus olhos bonitos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Ele cerrou os dentes, ó. Cerrou os dentes, acabou. Ele não dá nem mexer na boca, agora vocês vão entender agora. Ixi, agora mexeu mesmo. Agora mexeu demais. Olha, Ai, a verdade do Vai, Senhor, José. Ixi, a língua dele é branquinha, ela de sempre leite. vai ser essa para as nossas vidas. Presta atenção. Não, a palavra. Ele tem promessa e a promessa dele vai cumprir nas nossas vidas. aleluia. Só que você precisa entender que às vezes o sonho de ser jogador não é aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Talvez o sonho de ser bailarina não é aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Talvez o sonho de trabalhar na coleta seletiva não é aquilo que o Senhor tem para a sua vida. É, meu pai. Mas entenda que o que o Senhor tem para a sua vida sempre é melhor do que aquilo que você almeja. Aleluia, Deus, obrigado. O que o Senhor ele tem para a sua vida vai muito mais além das suas perspectivas. Então, no seu momento de criança, procure aquilo que o Senhor ele tem para a sua vida. Procure o melhor do Senhor para você. E você vai alcançar esse melhor sendo obediente, sendo fiel.
Fiel no quê? Não estou falando do dízimo, porque você ainda é uma criança e nem tem um trabalho. Graças a Deus, trabalhar dá trabalho, viu, irmãos? Mas, assim, seja fiel ao Senhor. Fiel a Ele na sua adoração. Fiel ao Senhor no seu louvor. Fiel ao Senhor em tudo aquilo que você for fazer para Ele. Que você possa ofertar ao Senhor aquilo que há de melhor na sua vida. Porque o seu coração é limpo, é de criança. E a sua adoração, ela precisa de ser pura ao Senhor. A sua adoração, ela precisa de ser sincera. Então, aproveita agora o seu momento de criança, para que verdadeiramente se cumpra aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Entenda que não é só um fantoche, não é só o irmão José, mas é a palavra do Senhor para a sua vida. O Senhor, Ele tem planos para cada um de vocês, crianças. O Senhor, Ele tem sonhos grandiosos para cada um de vocês. Coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e nem desceu no seu, nem no coração de ninguém. É aquilo que o Senhor, Ele tem preparado para a sua vida. E vai começar a se cumprir agora, desde você criança. Quando você ofertar o seu louvor, quando você obedecer a tia da salinha, obedecer o papai e a mamãe em casa, ser um bom aluno na escola, ser uma criança que todos alegram de ter por perto, ainda mais o Senhor Jesus. Ele vai olhar para você como Ele olhou, como Deus olhou para Lázaro um dia. Deus, Ele olha para Lázaro um dia e vê ali Lázaro, um homem fiel, um homem justo, um homem íntegro, um homem que agradava o coração de Deus. Então, o segredo para a sua vida hoje é esse. Tente alcançar o seu melhor, para que o Senhor, Ele possa olhar dos altos céus e achar graça na sua vida. Para que Ele possa olhar dos altos céus e olhar e ver assim, olha o Cristo ali. O Cristo é uma criança que louva, é uma criança que sabe da palavra, é uma criança que ora, é uma criança que alegra o meu coração. Da mesma maneira com a irmã Giovana e com o irmão Levi, que assim seja na vida de cada um de vocês. Então, chama o papai para orar, se ele ainda não te chama para orar de noite antes de dormir. Chama o papai para te ensinar da palavra, se ele ainda não te ensina. Chama a mamãe para te ensinar a louvar, se ela ainda não te ensina, mas busque o interesse nas coisas do Senhor, porque é as coisas do Senhor que vai ofertar o melhor para a sua vida. Vai chegar um grande momento que você vai cercar uma mesa, não aqui como você cercou hoje, mas você vai cercar uma mesa a qual foi preparada pelo Senhor, lá na onde o Senhor Jesus Cristo falou que um dia iria preparar morada para cada um de nós. Aleluia. Aquela mesa está preparada para você, criança, para mim, para cada um de nós, para que num certo dia, no momento oportuno, nós possamos cercar a ela e servir. E ali nós não vamos mais relembrar da memória do Senhor, porque Ele vai estar presente com cada um de nós. E ali vai ser o momento de mais alegria das nossas vidas. Então, para você, criança, o conselho de Deus para a sua vida hoje é esse. Honra o papai, honra a mamãe, mas honra primeiramente o Senhor vosso Deus. Honra Ele em todas as coisas, para que no dia da salvação do Senhor, você venha receber a sua também. Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele vem buscar uma igreja, e ali vai ser entregue a salvação para aqueles que se prepararam. E eu creio que hoje vocês são crianças bonitas, maravilhosas e escolhidas pelo Senhor, mas não deixe que o tempo, que as coisas desse mundo venham um dia fazer vocês perder o brilho que o Espírito Santo ofertou um dia sobre a vida de vocês. Não deixe que nada venha tirar da vida de vocês aquilo que foi pago um dia com sacrifício, que foi pelo preço do sangue de um cordeiro que era limpo. Daquele que por um certo momento parecia que tinha morrido, mas ressuscitou e deu a vida a você, criança, deu a vida a seu papai, deu a vida a sua mamãe, deu a vida a cada um de nós. Então se relembre dele em cada dia. E olhe, quando alguém te oferecer algo que você sabe que não agrada ao Senhor vosso Deus, não receba,
porque preço maior foi pago pela sua vida para que você não se contaminasse com as coisas desse mundo. Então não deixe se contaminar, não deixa perder a criança feliz que há dentro de você, não deixa perder aquilo que o Senhor te deu por oportuna graça, mas aprimore a cada dia aquilo que o Senhor confiou nas suas mãos. Confiou no seu louvor, confiou sobre você em oração. Então se aproxime mais do Senhor, aprimore aquilo que Ele já te deu e aproveite de verdade para ser uma criança ungida, uma criança separada e uma criança que num certo dia irá morar nos céus com o Senhor Jesus. Amém? Amém. E até aqui o Senhor permitiu e eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Sim.